Vamos entender o seguinte. O surdo é corpo. Primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Então, é assim. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele está conversando com uma pessoa, é um homem conversando com a mulher, ou a mulher conversando com um homem, ou duas mulheres, ou dois homens, o que for. Se ele se sente atraído por aquele outro, ele vai dizer que está com vontade, está com desejo, está querendo transar. Ele abre o jogo, é o corpo. Ele diz, se ele sentir o desejo. A gente tem um crivo da moralidade. A gente tem a orientação de civilidade. A gente tem, você está namorando, fique com essa pessoa. Você está noivo, fique com essa pessoa. Vai casar, fique com essa pessoa. Ou então fique solto, não inventa de casar agora. Quer dizer, tem série de normas sociais e culturais que interferem no nosso comportamento. Mas tudo isso, onde eu quero chegar, é justamente aqui. Tudo isso é dado pela família. A sociedade mostra alguma coisa, a escola tem alguma orientação, limitado, mas é a família que é responsável pela construção desse sujeito civilizado. Mas se não tem diálogo, se não tem língua, se não tem comunicação, se não tem, a lista de não ter é imensa, fica na mão da igreja, fica na mão de um colega ou de um amigo, de quem quer que seja. Não é que isso não aconteça com os ouvintes, acontece também. Né? Se você for perguntar às meninas, quem orientou, quem ensinou você sobre a primeira menstruação? Não sei o percentual, mas uma grande quantidade vai dizer que foram as amigas, foi os parentes, foi menos a mãe. Né? Porque tem aquele tabu, tem aquela coisa, muitas vezes acontece. E com a criança surda aconteceu comigo em São Paulo, como tem um vídeo já para vocês de menstruação. Então, esse crivo da moralidade, essa cultura, essas regras sociais, essa civilidade, ela é trabalhada com os pais. A princípio deveria ser. Com o surdo não tem diálogo, então volta-se para a igreja, volta-se. E quando chega na mão da igreja, eu chego até a me arrepiar e dizer que está perigoso demais. Porque a igreja ele não ensina, a igreja vai dizer o pode e não pode. Deus castiga, é pecado. Né? Então vai começar a colocar opressão. Em vez de construir uma cidadania, uma dignidade, um dialogicidade, um entendimento do respeito do outro, é opressivo. Está proibido, Deus castiga, a Bíblia não deixa. Então, terminam criando toda uma falsa moralidade, uma falsa construção de uma identidade, uma manipulada relação dentro do que a cultura daquele local determina, e não do que o sujeito está consciente. Eu quero chegar a isso. O sujeito ele não fica consciente do seu papel social, do seu papel de civilidade, do seu papel de identidade, do seu sujeito, da sua personalidade. Ele não responde por ele. Ele fala pelo que os outros disseram para ele. E isso é muito comum na educação, na vida, na construção do sujeito surdo. Porque não se tem esse espaço. E não se tem esse espaço porque profissional. Oi. Deixa eu só fazer um relato. Nós que estudamos Libras, né, o contato maior são com os surdos que já estão em faculdade, né, que são alfabetizados em português, essas coisas assim, né, que já estão... já é um conhecimento bem mais amplo. No entanto, quando atendemos nas UBS, né, que eu atendi um agora, essa semana, o rapaz tinha cerca de 40 anos, foi acompanhado com a mãe já idosa. E a mãe todo o tempo dizendo, ele não escuta, ele tem problema. Eu digo, tenha calma, peraí. E eu tentando falar com ele, né, em Libras, eu explicando para ele que eu conhecia Libras, mas conhecia pouco. Deixa que era porque
na faculdade a gente tem envolvimento com surdos que são professores, né? Aí, tentando conversar com ele, né? Chamei a enfermeira quando foi aplicar a vacina da Covid. Ela foi explicar para a mãe. Eu disse, não, peraí, vem cá, você explica a ele. Aí botei ela para explicar, né, ao rapaz que é surdo e coloquei a mãe de lado e eu fiquei de frente para ele, tentando traduzir, né? Por final das contas, no fim do atendimento, ele fez um monte de sinal que para mim era um desconhecido. Aí eu disse, vamos tirar foto, vamos registrar, não sei o quê. Aí, vamos fazer aqui o sinal de I love you. Ele começou a fazer sinal de arma. Caiu. Eu digo, fala, meu Deus, o que foi que eu disse? Que esse sinal que a gente faz, né, com L, W, I, ele não entendeu que era love, ele estava achando, ele saiu dizendo que era sinal do capeta, que era preconceito. Eu digo, fala, igreja. Fiquei sem entender, né? Não, pois é. É a igreja. É a igreja. Isso aí é a igreja que bota na cabeça dele. Agora, veja bem, como é que você explicou que a vacina pode provocar reações? Como é que explicou para a mãe que ele pode ter febre, que ele pode ter dor de cabeça, que ele pode ter reações da vacina? Não disse. Se não disse, ele tomou a primeira, sabe quantas vezes? Se ele ligar a vacina à reação, na segunda ele não vai, não. Então, é mais uma situação do que eu estou colocando. Ele é sempre sujeitado. Ele não é sujeito de suas decisões. E tem sempre alguém que fale pelo outro. Veja, um cara com 40 anos tem a mãe para poder acompanhar ele e não tem deficiência intelectual nenhuma, só tem uma diferença linguística. E nem a mãe sabe sinal. Como é que essa mãe educou essa criança? Essa criança, né? As piadas aqui. Este homem. Vamos lá. Então, trazendo essa questão da discussão do exemplo que você trouxe, e eu explorando mais ainda essa situação, e não é só um exemplo, são dezenas de exemplos que nós temos de surdos dessa natureza. Não, eu estendi a mão para falar que muitos pacientes, né, a gente atende e percebe que eles usam sinais caseiros, né, aqueles sinais que a família acaba não aprendendo Libras, a pessoa tem o conhecimento mínimo de Libras, e aí você tenta conversar em Libras com a pessoa, mas ela tem aqueles sinais que são criados dentro do ambiente familiar. Era sobre isso. Sim. Isso aí é outra limitação. Usam mímica também. Isso aí é outra limitação na realidade. Mas, voltando então para essa questão do corpo, como eu estava dizendo, que é muito físico, é muito presença, é muito... Então, tudo é muito aqui, tá? Então, vocês não se choquem com as minhas expressões sinaleiras, quando eu estiver, por exemplo, fazendo isso. Aqui pode ser a representação de uma penetração de ânus ou vagina, né? Não é oral. Por quê? Porque oral é aqui, ó. Por isso tem que ter cuidado quando vai tomar sorvete, ó. Ó o sorvete. Que nem eu, aquela aqui noite é que fui fazer o sorvete. Você se apresentou e eu respeitei você. Lembra que eu não disse? Eu não disse, né? Só não é bem assim, baixo mais a mão, fiquei quietinho. Né? Mas amadureceu. Eu agradeço por não ter dito meu nome aquele dia. A sala estava cheia. Tá vendo? Então, aqui é o sorvete. Então, é mais seguro você fazer o canto de chocolate, que ele é do picolé, que ele é comprido e é largo, né? E o sorvete, porque aqui, fatal. Bem, então, já que já entra assim, inclusive terça-feira foi colocado por uma colega, justamente essa questão. Nós estamos entre profissionais,
buscando a melhor forma de trabalhar e de lidar com a comunicação em sinais, para poder interagir e dialogar com o sujeito surdo dentro de parâmetros mínimos de saúde, de educação e profissionalismo. Então, tem coisas que a gente vai... Eita, o sinal é pesado. Então, na hora que, por exemplo, eu for fazer violência sexual, a surda ao 20 pode até dizer: ele meteu em mim, ele tirou minha roupa, ele me rasgou todo. E se fechando, porque está se protegendo daquela dor. A surda, ela vai simplesmente dizer que ele rasgou e meteu nela e botar a mão, e eu então dizer como é que fez, e assim vai. É físico, é corpo. Então ninguém se choque, como aconteceu comigo numa aula no Centro de Formação de Servidores do Estado, e então um grupo de policiais, civil e militar, e a gente da delegacia veio contar como é que aconteceu, como ela chegou lá. E abre as pernas, e mete a mão, e faz assim, bota aqui, bota acolá, e faz mesmo, e mostra mesmo que foi como é que. Expõe. É corpo. Então você tem que estar preparado para isso. E, inclusive, para descobrir depois, geralmente no hospital tem uma delegacia, tem uma coisa ou outra. A coisa é tão natural, tão forte e natural, que tem um fato verídico, real, de um adolescente de seus 11, 12 anos, que quando foi para a escola que então teve contato pela primeira vez com o intérprete, na conversa com o intérprete entendeu isso e, de fato, confirmou que a criança era violentada em casa pelo padrasto. Por quê? Porque as pessoas que são os causadores, os abusadores ou os violentadores, eles têm a consciência de que aquele surdo não vai falar, não vai oralizar, que ninguém vai acreditar nele. Então, isso fica muito complicado, essa compreensão, porque não tem o diálogo, né? Quem vai acreditar? Então, fica nessa de autodefesa e mascarando tudo. Então, tem uma situação aqui de Recife, dessas casas que cuidam de crianças que são abandonadas, FUNAP, aqui no Recife, do estado, e o menino tinha 10 para 11 anos, foi encontrado na rua, e o sinal dele, não vou fazer aqui para ninguém identificar, mas ele achava-se que era surdo, tinha deficiência intelectual, e ele ficou nessa casa de abrigo. Uma das cuidadoras começou a se afeiçoar com ele para poder adotar e tudo mais, estava com carinho, com atenção, e ele se ia chegando, porque ele não tinha vínculo em referencial materno ou paterno. E um determinado dia que ela chegou do final de semana, ele e chorando, todo doído, quando ela foi conversar com ele, perguntar, e aí ele mostrou que estava com as partes íntimas, a genitália toda ferida, carne viva, ferindo, sangrando. E eu disse: que foi isso? Por que isso? Como foi isso? E aí ela pegou na mão dela e apontou para uma menina de 14 anos. Ele tinha 10 para 11. Então, ele criança totalmente, não tem, mas já a menina não. E deixaram uma menina junto com um menino de 10, 11 anos e foi ela que violentou o garoto, fazer sexo oral e tudo, ferindo ele. Então, ficou uma coisa assim bem... E depois ela conseguiu a adoção e levou ele para casa. Hoje ele já está com 19, 20 anos. Bem, então só quero mostrar para vocês que enquanto a gente oraliza e joga na carga da voz nosso sentimento, a dor, o peso, ou no silêncio a criança surda, ela fica nessa situação de vulnerabilidade, mas porque não tem não é o direito de falar, mas a compreensão. Não é compreendido no que se fala, ou não consegue expressar da forma a ser compreendido melhor, entre outras coisas. Enfim,
Para vocês terem ideia de como é mais complexo com o surdo. Eu quero que vocês fiquem marcando isso. É muito mais complexo. E tudo precisa de muita imagem. Algo de imagem nessas horas para poder ajudar a compreender. Então, o que seria um abuso sexual? Professor, é porque também o universo informacional deles é menor, né? Pelas limitações, né? E por isso que eu acho que também tem mais dificuldade de estar se expressando. E além dessa dificuldade, confiar em quem? Expor o quê? Meninas e meninos nas mãos de padrastos, de madrastas, de quem quer que seja, quem vai falar? De tios, de parentes e amigos. O que vai acontecer? Então, e até que ponto acha que é normal e deixa e acontece? Então, quantas vezes crianças assistem relações sexuais de seus pais quando cada de um vão só com 4, 5, 6 pessoas? Eu trabalhei uns 8 anos com um programa específico só de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, se para a criança que escuta já é difícil, né, de estar revelando, às vezes demora anos até que ela acaba contando para alguém, né? Imagina, então, quem tem essa limitação da comunicação. Né? Sim. Então, o que seria abuso sexual? Primeiro vamos ver a palavra sexo, como o item 12 ali. Sinal de sexo é isso aqui. É o XX deitado. Em alguns lugares vocês vão ver eles fazerem em pé. Eu prefiro fazer o sinal deitado. Para mim torna-se mais fácil. Tá? Não é girando não, tá? Ó. Vou fazer aqui de lado, ó. Agora bota ele para baixo. Ele toca, ele desliza. Na dobradura do dedo, sim, agora sim. E o que vem a ver a violência sexual, o abuso sexual? Se faz a expressão facial e carrega. Se isso aqui é sexo, mas é um sexo permitido, isso passa a ser a violência.